E aí, pessoal, tudo bom? Esse daqui é o nosso projeto para a disciplina de práticas de laboratório. Isso daqui a gente montou uma mesa que consegue equilibrar uma bolinha em cima dela. Daí os componentes aqui desse trabalho, desse projeto, são essa parte aqui, que é uma malha resistiva, da mesma que a gente usa em carros, para a tela touchscreen da mídia de carro, a gente colocou ela aqui. Daí daqui ela consegue liberar esse cabo aqui que tem 4 fiozinhos conectados. Esses 4 fios são os responsáveis por transmitir a informação daqui dessa placa para o nosso microcontrolador Arduino que está aqui embaixo. A ideia é que a gente possa colocar uma esfera dessa daqui aqui em cima e a mesa ela vai automaticamente equilibrar a bolinha no set point que a gente quiser. Daí aqui a gente tem o controle para atuar como controle, esses 2 servos que estão aqui embaixo, esse servo aqui e também esse de cá. E também nós temos essa placa aqui, o Arduino Uno, como nosso microcontrolador. Daí essa partezinha aqui é só a conexão que a gente faz entre o Arduino para fornecer tanto terra como 5 volts para os servos. Então essa daqui é a alimentação dos servos. Os servos eles também estão ligados aqui, ó, por meio desses fios laranja na placa de Arduino. E aqui embaixo, para sustentar a nossa placa resistiva, a gente tem esse eixo cardan aqui no meio que permite um movimento omnidirecional para a placa aqui em cima. O intuito desse projeto é que a gente possa aplicar o controle PID aqui na região, a gente fazer a leitura da posição da bolinha de acordo com a resistência que é lida pelo Arduino, e daí a gente conseguir fornecer uma resposta para os servos para que eles corrijam a posição da bolinha e assim coloquem ela na posição correta. Daí essa daqui é a nossa interface gráfica por meio da qual a gente consegue controlar os parâmetros que vão ser enviados para o controlador e controlar a mesa. A gente tem aqui um gráfico das respostas PID, tanto do eixo X da mesa como do eixo Y da mesa. A gente também tem de forma individual como controlar o KP, o KI e o KD, tanto do eixo X como do eixo Y. E desse ladinho aqui, a gente tem o set point do eixo X, tanto do eixo X como do eixo Y. O que a gente tem? A gente tem o set point, o número que é retornado para a gente da mesa resistiva. Esse valor ele varia mais ou menos de 0 até 1000, que seria até 1024, né, o valor teórico. Mas a verdade é que o valor que a gente realmente usa é mais ou menos de 100 até uns 950. O que acontece aqui para esses valores que vocês estão vendo são os valores teóricos que a gente conseguiu perceber enquanto a gente estava medindo, que é mais ou menos onde fica o meio da mesa. A gente também tem aqui esse neutro offset, que é o valor em que o servo de angulação que o servo inicia. Porque a gente precisa de um zero absoluto, né? A gente precisa de um zero para os servos, para indicar esse valor aqui é quando a mesa está nivelada. Quando a gente coloca esses valores aqui, isso daqui é por teste mesmo, a gente coloca a bolinha em cima e vê se a bolinha rola ou não, a gente vai ajustando esses valores de acordo. Pelos nossos testes aqui para essa mesa que a gente tem, que eu estou usando agora, esses são os valores que melhor se adequam para o nivelamento. Depois o limite é o ângulo limite que o servo alcança. A gente não pode deixar ele muito alto, porque senão o servo ele pode acabar dando algum solavanco. E daí a gente não quer isso, porque pode desestabilizar o controle da bolinha. E a gente também não quer um limite muito baixo, porque isso daí vai impedir o servo de se mexer de acordo com o necessário. Pelos nossos testes, esse valor de 7 graus e de 12 graus de ângulo para o X e Y respectivamente são os valores ideais aqui para os nossos servos. Esse fator escala é um parâmetro que a gente também decidiu colocar por conta da diferença da ordem de grandeza entre o erro que a gente tem na medição e a resposta que a gente dá para os servos.
Porque quando o erro é medido, ele é medido na ordem que vai de 100 até 1000, mais ou menos. Enquanto que os servos, eles trabalham em graus, que vocês podem ver vai de 0 até 7, vai de 0 até 12. Então, quando a gente multiplica o erro pelos Ks, aqui, pelo Kp, K e Kd, às vezes acabava acontecendo que um erro mínimo fazia com que a resposta do servo fosse máxima. E para a gente não ficar trabalhando com números muito quebrados aqui nos Ks, a gente decidiu colocar esse fator de escala. O que ele faz? Ele vai pegar o erro e vai dividir por esse fator que está aqui. No caso, o eixo x vai dividir o erro por 100, o eixo y vai dividir o erro por 90. E aí esse novo valor, já dividido pelo fator de escala, é o que vai ser usado e vai ser multiplicado pelos Kp, K e Kd para fornecer a resposta para o servo. E aí a resposta do servo, ela vai ser aqui com base, claro, sempre limitada por esses valores que a gente colocar aqui. A gente tem um pequeno problema que é o dessa malha resistiva não ser tão precisa na hora de fazer as medições dela. Por isso, algumas vezes, principalmente o controle D, ele detecta alguns pulos de pixel de posição muito bruscos, o que dá uma velocidade de mudança de posição muito alta também, o que acaba dando alguns solavancos na hora da resposta. Os nossos servos também, eles não são do tipo mais preciso que tem. Algumas vezes o que acaba acontecendo é que a bolinha ela fica parada em um ponto, mas o servo ele não tem precisão suficiente para mexer a mesa de forma que a bolinha se mova também, porque algumas vezes 1 grau de movimento, 1 pontinho de movimento para esse servo pode fazer a bolinha se mexer de um jeito que o sistema ele não deseja.